envolver ainda mais aqui com a sua presença. Em pé, como estamos, vamos receber o nosso ministrante da noite, pastor Edivaldo Filho, que a partir de agora estará ministrando a bendita e santa palavra de Deus. Permaneça em pé até que ele nos mande sentar. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, com alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estando de pé, vamos observar o que diz a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, que é o texto que estamos estudando. Porém, vamos observar o versículo 4 e o versículo 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. Enquanto você encontra o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui com vocês. Estava programado para eu estar aqui hoje, domingo, e ontem era para eu estar em Imperatriz, mas o Senhor achou por bem que eu deveria estar aqui os 2 dias, e aí eu vim e fiquei os 2 dias. Nessa correria, está bem difícil ficar 2 dias em um local, mas aqui deu certo, e eu fiquei muito feliz em estar aqui com os irmãos, apesar das dificuldades, e eu aprendi que no altar a gente libera a palavra de bênção. Suas dificuldades você fala com Deus e com seus amigos. Diante do povo, libere a palavra, porque para isso Deus nos enviou. Mas na vinda para cá faleceu um obreiro muito conceituado na igreja, um presbítero, e a presença do pastor da igreja é indispensável em momentos como esse, mas a gente conseguiu dar essa assistência para não precisar desmarcar a participação aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Raimundo Francisco, sua esposa Maria Belmar, esse casal que é um exemplo de fé, de perseverança, e eu fico muito feliz em poder ter o carinho deles. Hoje estive ali na residência do pastor, e ele é um homem muito amável, muito sensível e muito experiente na lide ministerial. Eu quero louvar a Deus pela vida do amigo pastor Francisco, sua esposa, a irmã Geide. Pastor Francisco é um amigo que temos, e ele tem a mesma visão. Eu aprendi o seguinte: não faça amizade com quem tem visão diferente. Tem visão diferente, fica de um lado, você fica de outro. Agora a Bíblia diz assim: não negue a fala. Encontrou, parte do Senhor, mas a amizade não. Está escrito na Bíblia: notai dentre vós quem é rebelde o que eu falo. Paulo diz à igreja de Tessalônica: não se misture para que ele se envergonhe, mas não negue a fala. Encontrou, Pai do Senhor, quero falar com você, depois. E aí, vá lá em casa, algum dia. Também não precisa dizer, não vou lá. Não diga não. Ele nem tem que perceber que você está correndo, mas corra. Porque para ficar contaminado é só chegar perto de quem está doente, né? Mas o pastor Francisco tem a mesma visão. Aí quando eu vejo gente com a mesma visão, eu colo junto, né? E aí estou com esta amizade muito boa, que é a amizade do pastor Francisco, que é um homem visionário, amante da obra de Deus, da obra missionária. Muito bom estar com ele aqui, com a sua família. Parabéns às irmãs, à liderança do trabalho das mulheres, trabalho muito abençoado. A igreja de Lago da Pedra está linda. Eu estive aqui, não estava pronta ainda, mas agora ficou top, bonita, né? Ficou muito linda. Parabéns à igreja, parabéns ao pastor. A gente precisa aprender a elogiar, viu, irmão? A gente só sabe criticar, a gente tem que aprender a elogiar. Ficou linda, maravilhosa, e isso é bom, porque significa dizer que a igreja se uniu e o templo ficou lindo. E tem mais: para o tamanho da cidade, a igreja de Lago da Pedra é um milagre de Deus, porque Deus tem feito uma coisa grande aqui nessa cidade, através dessa igreja. Parabéns, parabéns, irmãos. Deus abençoe o Cacá, né? Cacá tem sido uma bênção, já tem me conduzido aí em alguns trabalhos aqui no Maranhão, e é uma bênção, Cacá, né? Glória a Deus. Mas não é o Cacá jogador não, é esse Cacá aqui, glória a Jesus. O Cacá de vocês é uma bênção, Deus abençoe.
ainda vai me levar agora depois do culto para pegar o voo de madrugada em São Luís. Aqueles que acharam o texto, dá um sinal pentecostal. E vendo o Senhor que se virava, diga comigo, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou, diga bradou. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Versículo de número 5, e disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Antes de sentar, compartilhe pelo menos com 5 pessoas. Diga: Deus vai revelar um outro passo do processo hoje aqui. Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, minhas irmãs, nós começamos aqui ontem à noite e falamos hoje pela manhã que para ter intimidade com Deus tem um processo. Uma pessoa não tem intimidade comigo só porque ela quer. Tem que me conhecer e eu preciso permitir. Então, não é algo fácil ter uma vida de intimidade com Deus. Afinal de contas, estamos falando de um Deus que é santo. Estamos falando de um Deus que é poderoso. Estamos falando de um Deus que é o dono da igreja. Ter intimidade com Ele exige, primeiro, mudança. É impossível você continuar com a mesma vida e ter intimidade com Deus. Se você deseja ter intimidade com Deus, você precisa mudar a sua postura, mudar as suas atitudes. Só que você sabe que esse processo não depende só de nós. É impossível o homem por si mesmo se santificar. Preste atenção nisso. É impossível o homem por si mesmo se santificar. Esta é uma ação do Espírito de Deus na vida do crente, mediante a sua decisão de se render ao Senhor e obedecer a sua palavra. Toda santidade, entre aspas, que não é resultado da ação de Deus na vida da pessoa, não é santidade, é religiosidade. Por isso que você vai ver pessoas que parecem santas, mas quando você se aproxima delas, elas não têm santidade coisa alguma. A gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser um personagem. Vou repetir, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos um personagem. Chegou na igreja, incorpora o personagem. Saiu da igreja, sai o personagem. Não, crente não tem vida secular. Crente é crente em qualquer lugar que ele estiver. Então essa ideia, eu tenho minha vida secular. Não, eu não tenho mais vida secular. Eu sou crente aonde eu estiver. Eu sou crente no trabalho, sou crente em casa, sou crente na rua, sou crente. Então, eu preciso pontuar uma coisa aqui. Por que tem filho adolescente que quando ele chega, filhos que chegam na adolescência, ele se desvia da igreja? Porque o pai e a mãe que eles vê no culto não é o pai e a mãe de dentro de casa. O pai e a mãe do culto é um, o pai de casa é outro. O pai do culto é elegante, o pai do culto é calmo, o pai do culto, né? O pai no culto é uma bênção. Em casa, ignorante, estúpido, valentão. Eu costumo dizer que o lugar mais fácil de fingir é na igreja. Por incrível que pareça, tem gente que quando passa na porta da igreja, até a voz muda. Né? Tem umas irmãs mesmo que os filhos ficam olhando e dizendo, mas amanhã não é assim. Ela chega na igreja, aleluias,
glórias, glórias, glórias. E a menina olhando dizendo, mas manhã não é assim, ela não está normal, alguma coisa incorporou ela. Isso é o personagem. Tem gente que vive de personagem, tem gente que vive de emoção, mas tem uma geração que está buscando intimidade com Deus. Eu quero ser íntimo de Deus. Então a gente precisa ter este cuidado. A Bíblia nos fala a respeito da vida de Moisés, que ele passou por esses processos, precisou mudar, precisou tomar uma atitude. Claro que no caso dele, forçada. Não foi Moisés que decidiu, por livre e espontânea vontade, ir para o deserto ser tratado. Não, ele foi levado pelas circunstâncias. E ele teve que mudar. Ele precisou ser tratado. É necessário passar pelo tratamento. Essa ideia, eu sou assim, ninguém muda. Não, eu sou assim, Senhor, mas muda-me como tu quiseres. Eu tenho essa dificuldade, mas por favor, Senhor, trabalha em mim, para que eu seja o que tu queiras, o que tu planejou, o que o Senhor projetou. Nessa noite, ou neste finalzinho de tarde, chamando sua atenção total para a palavra, se entrar agora o presidente da república, não olhe para ele, olhe para a palavra, mesmo porque se o presidente chegar aqui não é fácil. Então a gente precisa estar atento ao que Deus quer falar conosco esta noite. Observe que quando Moisés completa 40 anos, quando ele completa 40 anos, a Bíblia diz que no aniversário de Moisés, de 40 anos, ele tem o desejo de ver o que está acontecendo com os seus irmãos israelitas que moravam ali no Egito. Todo mundo sabe que o povo de Israel foi levado para o Egito na época que José era governador. E quando aquelas almas, poucas pessoas, foram até o Egito, eles moravam em um lugar muito bom. Porém, com o passar do tempo, José morreu, o faraó que assume não conhecia José, e eles começam a dar um tratamento diferente para o povo. Mas o Deus de Israel continuava no trono, e Deus não precisa de situação favorável para ele fazer o que ele quer fazer. Deus não precisa de aliado para fazer o que ele quer fazer. E Deus agora levanta este rapaz. Provavelmente Moisés foi instruído que ele era um projeto de Deus. Provavelmente a mãe de Moisés, Joquebede, era uma mulher que discipulou o seu filho, ela orientou o seu filho. Afinal de contas, ela recebeu a missão e foi paga para isso, para cuidar de Moisés. Então Moisés recebeu instrução. Quando ele completa 40 anos, ele vai até ao lugar onde estavam os israelitas. Lá ele percebe uma coisa que lhe marcou o coração. Ele viu que um israelita estava sofrendo, estava sendo espancado por um egípcio. O texto sagrado nos diz que ele toma uma atitude. Olhe para alguém que está perto de você e diga: não haja pelo impulso, haja pelo Espírito. Não haja pelo impulso, haja pelo Espírito. Tem gente agindo pelo impulso, querendo ajudar e está prejudicando, mas quem tem intimidade age pelo Espírito. Observe e preste bem atenção na palavra que trago esta noite. Moisés ainda estava faltando o terceiro processo para ter a intimidade completa. Qual era esse processo? Ele precisava aprender, depender de Deus.
Deus não tem intimidade com pessoas independentes. Eu demorei de entender, porque Deus valoriza quem não é, quem não pode e quem não tem. Por quê? Para que quando as coisas fluam, a glória não seja do vaso, a glória seja exclusiva dele. Toda pessoa que tem uma natureza, uma predisposição à independência, vai ter problema no reino de Deus. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou te mostrar na Bíblia que Moisés precisou aprender a ser dependente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo 23. Então abra, ainda que esteja projetado, e numa conferência marque o texto. O texto diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração e visitar seus irmãos, filho de Israel. Presta bem atenção. Ele desejou, até aí não tem problema. Agora olha o versículo de número 24. E, vendo maltratando um deles, o defendeu. Até aqui também não tem nenhum problema. E quando ele defende esse israelita, o texto diz que ele comete um crime. Ele vingou o ofendido. Olhe para mim, quem tem intimidade com Deus não se vinga. Quem tem intimidade com Deus, deixa que Deus se vingue. Deus é o vingador. Olhe para mim. E a vingança de Deus é poderosa. A minha vingança é falha. Já diz o filósofo Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Tem gente que está como Chaves, querendo se vingar. Não, na verdade não é nem como Chaves, mas vamos voltar para a Bíblia. Então, quando eu quero me vingar, está faltando intimidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos: se eu tenho alguém que tem o poder de se vingar melhor do que eu, e eu tenho intimidade com ele, é eu que vou agir? Não, eu vou a esse alguém e diga: olha o que eu estou passando, e ele diz: deixa comigo que eu vou agir nesta causa, deixa comigo que eu vou fazer e dar a resposta. A resposta de Deus é melhor. Eu fico vendo pessoas, fulana de tal vai ver nada, continua dando glória a Deus, que Deus vai trabalhando e vai te dando vitória. Existe umas irmãzinhas na igreja que não só se vinga, ela faz macumba gospel, ela faz despacho gospel. Ele não faz um jejum para agradar a Deus, é para matar os outros, é para alejar os outros. Não precisa. A Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Olha para esse irmãozinho e diga: deixa com Deus que é melhor, deixa com Deus que é melhor, fala com Deus que é melhor, age com Deus que é melhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu era adolescente, Deus me fez a promessa que eu ia pregar nos 4 cantos da terra aos 7 anos de idade. E um presbítero da igreja um dia olhou para mim e disse: desista de pregar, você não sabe pregar, você não vai ser pregador. Por quê? Porque eu não sabia controlar a respiração. Todo mundo que está começando a pregar, ele não respira e prega, ele prega e respira. Nesta tarde, Deus vai operar, e você pensa assim: vai morrer, mas ele está
começando. Todo mundo que fala assim, você sabe, ele não sabe. Cantora Dalete, seu esposo, que estão aqui esta tarde, ele não sabe controlar a respiração. Então, o que é que ele tinha que fazer? Me dizer: meu filho, controle a respiração, fala, depois respira, senão complica, as pessoas não entendem. Ele disse: não, você não sabe pregar. Aí eu olhei para ele e disse: o senhor sabe? Ele disse: pela misericórdia. Olha, irmão, esses irmãos da misericórdia é de alta periculosidade. É aquele tipo de gente que fala de todo mundo pela misericórdia de Deus, é perigoso. Aí eu disse para ele: e quantas vezes o senhor prega? Ele disse: eu prego umas 3 vezes por mês. Eu digo: tem alguma coisa errada, eu não sei pregar. Eu prego segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. E o senhor que sabe, ninguém te convida. Ele disse: então continue. Eu disse: é exatamente o que eu vou fazer. Continuei pregando, não guardei nada no coração. Uns 10 anos atrás, eu estava pregando em um evento na Bahia, com um grande nome da música gospel aí, né? Que arrebanha multidões, e devia ter umas 30 mil pessoas. E eu fiquei numa situação complicada naquela noite, porque tinha uma banda de rock, a banda de rock ia tocar, eu ia pregar no meio, e depois vinha a cantora, e ninguém me conhecia, porque quando as pessoas te conhecem, pelo menos sabe que você tem uma unçãozinha, fica pelo menos quieto. Mas ninguém sabia. O rock tocou, e daqui a pouco o pastor disse: agora vamos ouvir a palavra. E o pessoal gritando: fulano de tal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o pastor dizendo: respeite o pastor, rapaz, o pastor vai pregar. Eu digo: pronto, vai ter confusão aqui. Mas eu estava com a palavra, e quem está com a palavra não tem medo de retaliação. Meus irmãos, se você tem intimidade com Deus, pode falar de você o que quiser. Você sabe que o Deus que abre porta onde não tem porta. E Deus trabalha comigo diferente. Inclusive, vou dar um conselho aqui a quem prega: não queira ser clone de ninguém. Deus não precisa que você fale igual ninguém para ser usado. Deus precisa que você tenha intimidade com Ele, para Ele falar através de você. Aí Deus me deu uma palavra. Olha a palavra que Deus me deu. Quando Geazi, o moço do profeta, disse para o profeta: o que faremos? Foi a mensagem da noite, em uma praça. Isso não é mensagem evangelística, mas foi a mensagem que Deus me deu. E eu preguei aquela noite. Quando eu comecei a pregar, 30% do povo saiu da frente do palco. E quem está falando e vê pessoas andando é uma das piores coisas. É por isso que tem pregador que fica ignorante, chama a atenção do povo, porque é horrível você falar para quem não quer ouvir. Mas eu disse: eu não posso brigar, eu tenho que entregar a palavra. Se eu brigar, eu vou perder mais 30%. E eu comecei a pregar. Com 10 minutos, os 30% voltou. E quem estava no meio da multidão? O presbíterozinho, que disse que eu não pregava nada. E naquela noite a graça de Deus desceu. E quando a graça de Deus desceu, foi a primeira vez que eu fiz um apelo, que as almas vieram na frente, jogando maço de cigarro em cima do palco, jogando o cachimbo do crack em cima do palco, jogando as trouxas de maconha em cima do palco, completamente o lugar dominado. E Deus salvou quase 200 almas nesse dia. Quando eu ia descendo o palco, ele olhou para mim e disse assim: o senhor está igual vinho. Só que eu sou crente desde pequeno, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui usado pelo diabo. Eu nasci para ser usado por Deus. Eu não entendi. Eu disse: mas que história é essa de vinho? Ele disse: quanto mais velho, está ficando melhor. Eu digo: eu que tivesse ouvido o teu conselho. A vingança, a resposta veio do céu, e é a melhor maneira de responder. Volta para o texto, porque eu quero entregar tudo até a hora que eu tenho para pregar. No texto diz: e ele se vingou matando. Olhe para mim, toda vez que você fizer algo que não é para fazer, seja sincero e tenha coragem de encarar o que você fez. Esconder não resolve. A Bíblia diz que quem cobre sua transgressão não prospera. Porque tem gente que vive uma vida atribulada, porque a consciência dele é pesada o tempo todo. Ninguém sabe, mas tem algo com a pendência mal resolvida. Agora olha comigo o versículo de número 25. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam
viram que Deus lhe havia de dar a liberdade por sua mão. Diga comigo, Moisés. Não, é muita mulher. E mulher pentecostal fala para tremer a terra. Diga, Moisés, antes da dependência, achava duas coisas. Diga, primeiro, que Deus ia dar vitória por causa dele. Olha para o seu irmão e diga, é engano seu. Deus faz com você ou sem você, porque o único insubstituível aqui é o dono da igreja, Jesus de Nazaré. Vai doer, mas está já acabando a mensagem. Você só vai perceber que apanhou quando chegou em casa. Tem um bocado de gente na igreja que pensa assim: se eu entregar, acaba. Se eu deixar de fazer, não tem ninguém. Você está enganado. Se você não quiser, Deus levanta alguém e faz melhor que você. Eu vi agora uma história interessante. Uma irmã que se achava a quarta pessoa da Trindade. Você sabe que tem gente na igreja que se acha a quarta pessoa da Trindade. O Jesus Júnior da igreja. E de fato ela fazia um trabalho bom. Ela regia o grupo. E todo mundo gostava. Aí um dia ela disse para o pastor: se o senhor me tirar, acaba com tudo. O pastor disse: está tirada. Está removida, Jesus Júnior. Olha o que Deus fez. Ela era regente, fazia um trabalho maravilhoso, mas ela pensou que era insubstituível, porque antes da intimidade, você pensa que as coisas acontecem por causa de você, e não é por causa de você, é apesar de você. Aí sabe o que é que acontece? Não tinha ninguém para reger. Aí tinha uma irmã que não tinha os braços. Como é que rege sem braço? Não é que cortou não, ela nasceu só com umas coisinhas assim. Ela chegou um dia para o pastor e disse: pastor, não tem ninguém, se o senhor quiser. Eu nunca vi uma coisa dessa, irmão. A irmãzinha chegava e pegava um... hoje em dia que filma, e a linguagem politicamente correta, a gente tem que ter cuidado até na hora de contar as experiências, para algum maldoso não fazer um corte e dizer que eu estou sendo preconceituoso e tal, blá, blá, blá. A irmãzinha não tinha o braço, ela pegava a única coisa que ela tinha e começava. E o fogo caía. E a irmãzinha que se achava a quarta pessoa da Trindade, com a cara desse tamanho, não entendo, nem braço tem, mas tem graça. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga: cuidado, viu? Cuidado para não se achar. Aqui não é talento, aqui é graça, aqui é dependência. Quanto mais eu me rendo, mais Deus me usa. Eu quero saber essa noite aqui, se as galerias, aqui o altar e aqui na frente, tem gente que está percebendo que papai está na casa igual eu. Se está percebendo, dá um sinal. Agora, faz isso aqui, ó. Olha para alguém do teu lado e diga: a dependência que você tem de Deus vai fazer você chegar aonde quem é melhor que você não chega, porque quem tem talento é o talento que leva. Quem tem Deus é Deus que vai abrir na porta e você vai passando, vai abrir na porta. E eu estou possuído pela graça de Deus para liberar uma palavra profética aqui esta noite. Eu quero ver qual é a barreira que fica na frente quando Jeová Jiré vai dizendo: deixa comigo, vem atrás, deixa comigo, vem atrás, deixa comigo, vem atrás, deixa comigo, vem atrás, deixa comigo.
Cavaçal é delevaraia. Telemacalamandorevaya tchau é revaçal. Camandui, elebandorebaia, teregácio derebagai. Quem não aprende a ser dependente não vai ter intimidade. Quem não aprende a ser dependente não vai conhecer Deus. Olha que coisa linda. Olha onde tem a explicação de Moisés, pastor Francisco. Não é em Êxodo, é em Atos. E quem responde sobre a falta de dependência de Moisés e o que ele fez foi um diácono. O diácono Estevão. Olha e diz, olha, Moisés pensou, Deus vai libertar esse povo através das minhas mãos. Deus olhou e disse, não conhece? Não sabe que sou eu? Mas tem um outro erro aqui. Qual é o outro erro? Está no texto. Está com a Bíblia aberta? Conferência, estudo bíblico. Olha o que diz o versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam. Ah, meus irmãos, se o que tu faz, tu fica achando que os outros vai entender, tu está acabado. Gente é um bichinho que parece gente, anda como gente, fala como gente, mas não é gente. Porque se gente fosse gente, não faz o que gente faz. Olhe para mim aqui, o que você faz não é para ninguém entender, é para glorificar a Deus. Agora, escuta isso aqui. Se o que eu faço é para mostrar às pessoas, ou as pessoas me valorizar, eu ainda não entendo o que é reino. Eu não posso pregar para você dizer, que mensagem. Não. Eu não posso pregar para você me convidar de novo. Eu tenho que pregar porque eu recebi a mensagem, recebi o convite, e vou pregar. Não gostei. E Kiko? Você sabe porque tem muita gente ferida na igreja? É porque o que ele faz é para as pessoas entenderem. E eu quero ver gente carnal entender coisa espiritual. Eu quero ver gente que está em pecado entender o que Deus está fazendo na igreja. E vou trazer uma revelação bíblica aqui. Toda vez que você vê alguém falando muito do pecado dos outros, acenda o sinal de alerta, tem pecado no vaso. Quando você vê alguém falando muito da igreja, que essa igreja, tem algum problema no vaso. Sabe o que é que Moisés estava dizendo? Pessoal, eu sou o cara. Entendam isso. E Deus dizendo, mas não é assim. Vai ter que passar pelo treinamento e o tratamento. Hoje mesmo as irmãs saíram tudo matriculada. Irmão, tem gente que foi matriculado contra a vontade. Mas olhe para a sua irmãzinha e diga, está matriculada, bebê, está matriculada. Matriculada. E aqui não precisa nem ir na secretaria se matricular. O secretário vem e faz a ficha. Agora, olha que coisa linda. Volta aí para o texto, que eu tenho algumas coisas para trazer esta noite ainda. Olha que diz o versículo 25. E ele cuidava que eles entendessem. No dia seguinte, planejando, foi por ele visto e quis livrá-lo. Ei, não se assuste. Os nossos piores inimigos não estão fora da igreja. Está dentro da igreja. Pastor, me explica isso. Quem complicou a vida de Moisés, depois do erro que ele cometeu, não foi um egípcio, foi um judeu. Você está pensando o quê? Quem lhe constituiu juiz sobre nós? Ei, se você ainda não tem dependência, você deixa de fazer porque tem gente que te criticou. Ela está pensando o quê? É cada uma, não faço.
Tem gente que é assim. Lá na Bahia eu digo que tem gente que é tão pirracento, que ele faz tudo fora de hora para dizer, eu faço na hora que eu quero. Por exemplo, levanta a mão, ele abaixa. Na hora que todo mundo abaixa, ele levanta. Irmão, tem gente que é tão complicado, que a mensagem é maravilhosa, todo mundo está sentindo. E ele está assim, ó. Aí vem um cara que não prega nada, ninguém está sentindo. Você olha para a cara dele, ele está... Você conhece gente assim? Vamos ficar em pé, ele senta. Na hora de sentar, ele fica em pé. Na hora de orar, ele canta. Na hora de cantar, ele ora. Preste atenção nisso aqui. Todo mundo que foi chamado por Deus vai passar por isso aqui, ó. Quem lhe constituiu? Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é melhor que a gente? Aí Moisés olhou e disse, foi descoberto, tenho que fugir. Deus disse, matriculado. Agora, volta para o texto, porque eu preciso voltar para o tema do estudo e fechar essa noite. Versículo de número 35. Se tu não gravar esse versículo e dar o maior glória que você já deu, é porque você não entendeu, aí eu vou explicar. E se não der, é porque não está mais aqui. Só veio o corpo. Olha o que diz o versículo. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Teve gente que entendeu só com a leitura, mas tem gente que vai ter que entender com a interpretação bíblica. Sabe o que é que o texto está dizendo? Antes da dependência, alguém pode olhar e dizer quem ela é, mas depois da dependência, o próprio Deus vai dizer, fui eu que levantei por príncipe e acabou. Levanta a mãozinha direita assim. Pastor, por que a direita? Pare de confusão, levante. Cada um Deus usa de um jeito. Eu estava pregando numa festa de mulher, eu tenho esse negócio, levanta a mão, levanta as duas mãos. Aí uma irmã foi curada. Ela me procurou e disse, pastor, eu não podia levantar a mão, lá em Morro do Chapéu. Eu não podia levantar a mão, estava fazendo tratamento, o médico disse que nunca mais eu levantava. Aí o senhor chegou aqui, levanta a mão no terceiro andar. Aí eu me esforcei. Aí o senhor falou de novo, levanta a mão no terceiro andar. Pastor, eu estou levantando, estou curada, estou abençoada. Tem gente que chega na igreja, quer receber milagre e fica botando banca. Tu vai sair daqui hoje pingando azeite, curada, renovada. Bora. Levanta a mão direita lá no terceiro andar e grita para estremecer Lago da Pedra. Diga, a minha dependência vai me levar a uma intimidade tão profunda que quem desconfiou de mim vai ter que admitir que Deus está comigo. Você sabe, tem um hino que é interessante, só não cante ele no aniversário do pastor. Uma irmã disse, ô pastor, eu vou fazer uma homenagem para o senhor. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Olha, mas no dia do aniversário, me chamando de feio. Não tem oratória, diz que eu não sei falar também. Mas não é verdade? Olhe para mim, quem olhava para você um tempo atrás? Metida, começou a pregar um dia desse, pensa que é alguma coisa. Aí o texto diz, esta que disseram. E aqui, pastor Raimundo, tem uma coisa interessante. Deus só queria fazer de Moisés um libertador.
Mas como disseram, quem constituiu ele como príncipe? Deus disse, gostei da ideia, vai ser príncipe também, bota aí, príncipe. Pegue na mãozinha do seu irmão e diga, vão acrescentar o milagre. Os murmuradores vão acrescentar o projeto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo céu. Declaro. Todas. Agora, abra a Bíblia. Êxodo 3. Vamos voltar para o texto. Lá Moisés está dizendo, Deus vai livrar pela minha mão. Lá Moisés está dizendo, eles vão entender. Se você não sabia, Moisés era gatão. Pastor, está escrito aonde? Na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés era lindo. Olhe para mim, você é muito bonita? Cuidado para não ficar exibida. Porque tem dois problemas, tem a bonitinha que se acha melhor do que todo mundo, e tem a feinha que se acha que não vale nada. Aí fica, ó céu, ó vida, que cara é essa, pai? Eu conheci uma irmã que ela chegava na frente do espelho e dizia, isso é cara de gente? Não é que Deus faz uma tragédia dessa, e ainda escorregou, caiu em cima do meu nariz, olha que nariz. Mas tem aqueles que pensam que é alguma coisa. Agora olha para mim. Depois do tratamento e do treinamento, gerou dependência. E a dependência leva você à intimidade. Agora olhe as palavras de Moisés com dependência. Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Deus chega para ele e diz assim, Moisés, Senhor, vou te levar a libertar o povo. 40 anos antes, olhe para mim, eu sou o cara. Eles vão ter que entender que Deus está comigo. 40 anos depois, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus olhou e disse, repete, Moi, quem sou eu? Você sabia qual é o problema de muita gente? É que ele pensa que é o último biscoito do pacote. Um dia eu ouvi 2 meninos dizendo assim, no corredor da convenção, eu só quero que o pastor me dê 15 minutos dessa convenção para eu virar tudo. Eu digo, terrorista. Um dia desse eu preguei no lugar, porque tem aquele dia que você prega e Deus faz tudo o que quer. Tem aquele dia que você prega e Deus não faz nada. Quem está começando a pregar aqui tem que saber disso. Sua responsabilidade é pregar. Não invente não. Aí nesse dia eu preguei e Deus revolucionou tudo. Já viu aquele dia que Deus faz tudo? Tudo. A palavra fluiu. As irmãs, os irmãos foi quebrantado. Deus salvou, Deus batizou. Os meninos da mídia não conseguiam ficar com as câmeras na mão. Caiu tudo, uma confusão. E demônio se manifestou. Gente crente manifestou também. Aí eu encontrei um irmão no aeroporto, ele disse, me disseram que você quebrou tudo. Eu digo, rapaz, aonde que eu quebrei? Porque você sabe qual é o grande problema? É que a independência leva você a valorizar o talento. A dependência leva você a glorificar a Deus. Você pode ter a voz que for, o talento que for, você tem que chegar diante do povo de Deus e dizer, quem sou eu, Deus? Me ajuda, Deus, vai comigo, Deus. Agora, isso aqui, pastor Francisco, é tremendo, porque ele diz assim, quem sou eu? Ele tinha dito, revelação bíblica, eles têm que entender, que eu posso livrar eles. 40 anos depois, quem sou eu? Deus olhou e disse, está pronto. Está pronto. Quando você bate no peito e diz, eu sou matriculado.
Matriculado. Agora olhe para mim, o tempo do curso vai depender da sua renúncia ou resistência. Papai é o seguinte: quanto mais você resiste, mais ele bota a matéria. Quanto mais você se rende, mais ele elimina as matérias. Essa aqui não precisa nem passar, que ele já aprendeu. Agora, se você ficar resistindo, porque tem gente que é o seguinte: ele foi mal criado, a mãe dele não criou ele direito, tem uns que foi criado com vó, sendo paparicado, e acha que vai dar chilique e papai vai ficar com medo. Um dia eu vi uma irmã dizendo: se o senhor não fizer, eu desvio. Aí a outra gritou: bestalhada, quem perde é tu. Quem sou eu para que vá e tire o teu povo? Agora, irmão, Deus chega para Moisés e diz assim: não, é você. Aí ele diz assim: mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua e de boca. Aqui tem uma discussão se Moisés era gago ou não. Eu defendo a ideia que Moisés era gago. O Talmud traz uma explicação para provar a gagueira de Moisés. Mas isso aqui não é doutrina, você não precisa concordar comigo. Mas partindo do pressuposto que Moisés era gago, um gago nervoso, consegue entregar o recado? Imagina Moisés diante de Faraó: fá, 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 fá. É brincadeira um negócio desse? Agora prepara o glória. Moisés diz assim: ó, quando o Senhor apareceu para mim, eu tinha dificuldade. Depois o Senhor volta a aparecer, eu continuo com a dificuldade. Aí Jeová olha e diz: mas para eu te usar, eu não preciso te tornar perfeito, porque eu já sou perfeito em você. Alabaraya, quando de rebe a cala toreba, e binchoque reva suderebagai. Sabe o que Deus está dizendo esta noite? Você não tem, mas eu tenho. Você não é, mas eu sou. Você é fraco, eu sou forte. Você é pequeno, eu sou grande. E quem vai fazer sou eu. Agora, ó, eu prometo que eu não vou pedir para você abrir mais a Bíblia, mas abra agora, pela última vez, pelo menos hoje, Êxodo 6. Olha o que Deus faz para resolver um problema. Deus não muda o problema, Deus não tira o problema, Deus faz outra coisa. Olha como é que Deus resolve o problema. Êxodo 6. Versículo de número 3. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler junto? 1, 2, 3 já. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. É para isso que tem culto. Porque a fé não vem pelo ler, porque tem coisa que você lê e não entende. A fé vem pelo... Por isso que você não pode perder culto. Por isso que desigrejado morre espiritualmente. Porque é no culto que Deus revela a palavra e você entende. Está lembrado de Asaf? Asaf estava quase desviando. Aí o texto diz: mas quando eu entrei no templo, eu entendi tudo. Eu vou explicar isso aqui. A dependência leva você a ter intimidade. E a intimidade leva você a fazer a diferença mesmo com deficiência. Gravou? Dá uma frase, não dá?
Pronto, gravou a nota e publica. Segunda frase. Olhe para mim aqui. De acordo com o tamanho da tua deficiência, Deus liberará para você uma unção e uma habilidade que quem olhar para você nem vai saber que você tem aquela deficiência. Pastor, e onde é que está escrito isso na Bíblia? Está aqui, irmão, olhe para mim. Deus era amigo de Abraão, mas Deus não revelou o nome próprio a Abraão. Abraão andou com Deus, Abraão teve relacionamento com Deus, mas Deus não revelou o nome dele para Abraão. Deus diz assim, ó, para Abraão eu me apresentei como El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, não é o nome próprio. Agora Deus chegou para Moisés e diz assim, como a tua tarefa é difícil, e como você tem uma deficiência para falar assim uma palavra muito comprida, para não chamar ele de gago, eu vou fazer o que eu não fiz com ninguém. Eu vou te revelar o meu nome. Porque Moisés diz assim, como é que eles vão acreditar em mim? Aí Deus diz, deixa comigo, eu vou revelar a você o que eu não revelei a Abraão. Você vai chegar lá e você vai dizer assim, eu sou o que sou. Tempera a garganta para dar o maior glória que você já deu. Olhe para cá. Eu sou o que sou, está traduzido no português. Mas no original, sabe o que é que Deus estava dizendo? Moisés, meu nome é Iavé. Um tetragrama hebraico composto de 4 consoantes. O escriba, quando ia escrever o nome Iavé, ele tinha tanto medo que ele jogava a pena fora, tomava banho, botava uma roupa nova, botava o nome de Deus, depois fazia todo o processo, que ele tinha medo. É tanto que alguns transformaram o nome Iavé em Adonai. Você vai encontrar alguns textos que quando você olha a palavra Senhor, não é mais Iavé, é Adonai. Sabe o que Deus estava dizendo? Você chega lá, com deficiência e tudo, e você só diz meu nome, o resto, quem faz sou eu. Eu não sei se vocês conhecem esse hino. É um grupo muito antigo, chamado Grupo Logos. Ele diz assim, ó, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora, pastor Francisco, olha como a Bíblia é perfeita. Marcos, está escrito o quê? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos. E aqui Deus está dizendo, Moisés, em meu nome, eles vão acreditar em você, o milagre vai acontecer, e Faraó vai ter que liberar, é no meu nome. E eu quero perguntar esta noite à igreja de Lago da Pedra, como é o nome que resolve todas as coisas? Jesus! Bora fazer um exercício aqui, para as enfermidades começar a cair fora do teu corpo, e as obras das trevas começar a ser desfeitas. Quando eu disser de cá, você grita de lá, Jesus. Quem é que tem o poder de abrir porta onde não tem porta? Quem é que tem o poder de usar os improváveis? Quem é que tem o poder de confundir a medicina? Quem é que tem o poder de levantar do pó o pobre necessitado? E quem é que vai te usar para fazer a diferença nessa geração? E quem é que vai te encher essa noite aqui e vai fazer o nome dele ser glorificado?
Se coloque de pé. Coloque a Bíblia e a bolsa na cadeira. Se está com o menino dormindo, bote ele debaixo da cadeira. Não perca a bênção por causa de ninguém. Levante as duas mãos para os céus e diga comigo: eu quero ser íntimo de Deus, custe o que custar. Está com a mão levantada ainda? Diga: eu sou dependente de Deus. E tudo que eu estou passando é Deus me treinando para o que Ele vai fazer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal é para você. Deus está te ensinando a ser forte. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e menino, não deixa um filho só para trás. Nos dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Meu Deus! Agora, segura. Olha para essa irmãzinha que está do seu lado e diz assim, ó: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, é para você. Presença de Deus no recinto, e Deus me autoriza a dizer: Moisés errou, mas a promessa não foi anulada pelo erro. Deus é capaz de te quebrar todinho para te refazer, mas ninguém vai celebrar a tua derrota. Assim diz o Senhor: eu te trato, eu te firo, mas eu não te perco, porque o que eu vou fazer é extraordinário. E quem percebe a presença de Deus, seja cheio dessa presença agora. Canto se rende, se rende, se rende, se rende, volta, 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 dependa, 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 busca intimidade. O céu te perdoa, o céu te restaura, o céu te dá uma nova chance. É mentira do diabo que acabou, agora que vai começar, é agora que vai começar. Deus tem um novo capítulo, e assim diz o Senhor: o que eu vou fazer vai virar notícia.
Escute-me aqui. Eu não sei quantas pessoas tem, mas o céu me incomoda. E eu recebo autorização do anjo da igreja para fazer o convite. Que convite é esse, pastor? A quem quer entregar sua vida àquele que tem o poder de pegar um assassino como Moisés e fazer dele o maior líder da história. Essa noite, você que não é ainda, já foi, ou tem que recomeçar tudo de novo, Deus está te dando a chance de vir no altar e começar um novo capítulo e receber o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus te tocou, que você nesta noite precisa entregar, recomeçar ou refazer sua aliança, sai agora do seu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas o Senhor está chamando. Está vindo aqui a primeira pessoa. Cadê a segunda? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tem mais, eu estou esperando. Tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim. Está chegando a segunda. Filho, eu quero tanto enxugar. Está chegando a terceira. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Eu estou aguardando você. Está chegando aqui a quarta. Venha. Ô pastor, o que é que vão dizer de mim? Fica nessa, preocupado com os outros, e perde tua bênção. É noite de voltar. Saia da onde você estiver, do jeito que você tiver. Se o Espírito de Deus te tocou, é você que Ele está chamando. Venha, 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 venha. Elevará suribeira. Tem mais, as cadeias estão quebrando. E o céu está se movimentando no megatemplo de Lago da Pedra. E as resistências não vão impedir, Moisés, você chegar de junto da sarça, porque a sarça está queimando e não pega e não se destrói. E o céu está dizendo: vem para ouvir a voz, vem para recomeçar. Filho, eu quero tanto te fazer só meu. Venha. Ele eu quero tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Está chegando aqui mais uma vida.
Elevarás. Ainda há lugar. Eu vou devolver o microfone, o pastor vai orar, mas até terminar o culto, a cantora ainda vai cantar. Uma alegria estar revendo a cantora Dalete e seu esposo, que são amigos queridos, meu e da minha família. E eu saio daqui com uma alegria de saber que pude ser útil ao reino de Deus aqui. Pastor Raimundo, muito obrigado, todas as irmãs. Avisar que ainda tem pouquíssimos exemplares dos livros, está ali na saída, você que desejar, passa lá rapidinho e pega o seu exemplar dos livros que eu trouxe. Deus abençoe. Pastor, me autoriza a orar pelas vidas. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, vidas prostradas diante do teu altar. O teu Espírito moveu seus corações e eles estão próximo a Sás, ouviram a tua voz e vieram como Moisés veio. E eu quero te pedir que assim como o Senhor mudou a história de Moisés, muda a história dessas pessoas agora, e faça uma obra tremenda, que ninguém é capaz de fazer, porque só o Senhor sabe como fazer. Restaura, perdoa, levanta, perdoa e faz um milagre, e que o teu nome seja glorificado através dessas vidas, em o nome de Jesus. E aqueles que creem digam: muito bem, meus amados. Nós, pastor Edivaldo, termina a sua participação no congresso. Vocês querem agradecer? Ô, gente, só esse pouquinho que deram amém?